Você é vendedor ou então conhece alguém que trabalha com vendas que precisa entender como é que funciona o cálculo da remuneração, do pagamento? Então esse vídeo é para você. Eu vou explicar como é que a gente calcula a remuneração de uma pessoa que trabalha com vendas, tanto da parte fixa quanto a comissão, o repouso e outras eventuais bonificações. Então se esse assunto te interessa, fica aqui comigo no vídeo. Vamos então começar pelo básico, né? A remuneração daquelas pessoas que trabalham com vendas, com os vendedores, ela muitas vezes é composta por vários tipos de verbas, né? Muitas vezes a primeira delas é um salário fixo, né? Geralmente um vendedor ele tem também uma parte do salário que é um valor base, um valor fixo que compõe então esse salário. Esse é um valor que vai estar sempre ali previsto no contrato, né? Um valor fixo, claro que muitas vezes ele não vai atingir o valor de salário mínimo, por exemplo, justamente porque o vendedor ele tem uma outra composição do salário que vai fechar um valor, claro, sempre superior ao salário mínimo nacional e ao salário da categoria também, né? Se eventualmente, uma das perguntas que surge muito aqui, né, é se eventualmente o vendedor não atingir o salário mínimo nacional e o mínimo da sua categoria, o que acontece? O mínimo do piso da categoria sempre fica garantido ao vendedor. Então, sempre que eventualmente ele não conseguir vendas, não atingir as metas, ainda assim ele recebe ao menos o piso da categoria. Então, esse salário fixo poderia eventualmente aumentar de maneira que ele atingisse ao menos o piso da categoria, porque esse é o valor mínimo que ele deve receber durante um mês, tá? Além disso, o salário também ele pode ser composto por comissões. Geralmente, né, os vendedores eles recebem comissões sobre as vendas que são feitas, né? Muitas vezes a empresa ela vai estipular um percentual fixo para todos os produtos, ou então percentuais variáveis a depender dos produtos que são vendidos, e aí então o vendedor ele vai receber a comissão correspondente às vendas que foram feitas durante aquele período, muitas vezes durante aquele mês. Outro tipo de pagamento que o vendedor pode receber são as bonificações, ou seja, os prêmios. Muitas vezes as empresas elas traçam metas de vendas, né? Ou então metas para o time de vendas, metas variadas, e quando essas metas são atingidas, elas pagam bonificações, premiações. Então nada impede também que o salário do vendedor seja composto por prêmio. E por fim, o que a gente também sempre precisa ver dentro de um recibo de salário daquelas pessoas que têm um salário variável é o repouso semanal remunerado ou então o descanso semanal remunerado, que nada mais é do que o pagamento dos dias de descanso. A gente já sabe que aquela pessoa que recebe um salário fixo, ela recebe o pagamento pelos dias trabalhados e também pelos dias de descanso, pelos dias de repouso. E o vendedor, quando ele recebe a comissão, ele está propriamente recebendo o pagamento daquele dia trabalhado, daquela venda feita. Então, os dias de repouso, eles não estão junto dentro desse valor pago, eles precisam ser pagos além. Por isso que dentro de um recibo de salário do vendedor, sempre vai haver a discriminação do repouso semanal remunerado, que são o pagamento, né, que é o pagamento daqueles dias de descanso desse vendedor. Vamos então agora entrar, né, dentro propriamente de um cálculo. Vamos simular como é que seria o recibo de salário, né, e todas essas rúbricas que eu falei até então para um vendedor. Lembrando que nada impede que a empresa também, né, fixe com aquele vendedor que não vai existir um salário fixo e que ele vai receber apenas comissões e prêmios sobre as vendas, nada impede. Mas lembrando, sempre respeitado o mínimo, né? Se eventualmente as vendas, os prêmios que ele recebeu não atingem o valor mínimo, fica sempre garantido o piso da categoria, tá? O piso da categoria a gente pode sempre consultar na convenção coletiva, tá bem? Mas então vamos voltar aqui para a parte do cálculo, tá? Nesse exemplo que a gente vai trazer, o vendedor ele tem então um salário fixo, né? Vamos calcular aí todas as rúbricas desse vendedor. Então ele tem um salário fixo de 1.500 para esse período de trabalho do mês, né? Dos 30 dias do mês. Então lá vai estar lançado, primeira rúbrica, salário fixo, R$1.500. Esse então é o primeiro lançamento, é o primeiro pagamento que ele vai receber. Na sequência, claro, ele vai ter o pagamento das suas comissões sobre as vendas, né? Vamos supor aí que ele atingiu um total de vendas nesse mês de R$10.000 e a comissão dele, então, é de 5% sobre esses R$10.000. Então, a gente vai ter mais um segundo lançamento no recibo de salário dele, que são as comissões, no valor de R$500.
Partindo então agora para aquela terceira rúbrica que eu falei para vocês, né, as bonificações. Essa empresa, vamos dizer também que ela paga uma bonificação se o vendedor atingir a meta, né? A meta era justamente R$8.000 de vendas no total, como a gente viu, esse vendedor atingiu 10 mil. Então ele tem direito também de receber o prêmio, né? Mais R$100, então, sendo lançado de prêmios no recibo de salário desse vendedor, a terceira rúbrica, né? Vamos então agora calcular o valor do descanso semanal remunerado ou do repouso semanal remunerado, aquela quarta rúbrica, né? Como é que a gente vai fazer o cálculo? A gente vai pegar o número total de dias do mês, por exemplo, 30 dias, e a gente vai retirar os dias de repouso, né? Então vamos dizer que daqueles 30 dias do mês, 5 dias são dias de repouso, incluindo domingos, incluindo feriados. A gente vai pegar então o valor de comissão que ele recebeu lá em cima, pegamos o R$500 de comissão, dividimos pelo total de dias do mês, retirando os dias de repouso, aqueles 5, então a gente vai dividir por 25, chegamos no resultado de 20. Esse 20 que nós encontramos, nós vamos multiplicar pelos dias de repouso e descanso do mês, que eram 5. Então a gente vai multiplicar 20 por 5 e vai chegar no valor de 100. R$100, então, é o valor da quarta rúbrica que a gente vai ter nesse recibo de salário, que é o descanso semanal remunerado, o DSR, ou então repouso semanal remunerado, RSR. Tanto faz, qualquer uma dessas duas rúbricas tá ok, e o importante é que o valor principalmente esteja ok, tá? Aqui vem um alerta também importante. Muitas empresas, às vezes, pagam prêmios recorrentes e prêmios, inclusive, disfarçados que, na verdade, seriam comissões. Então, sempre que isso acontecer e não for efetivamente um prêmio, deve-se também calcular o descanso semanal remunerado e o repouso semanal remunerado sobre os prêmios, tá? Então, a gente precisa sempre conferir se esses prêmios, eles de fato têm um caráter de prêmio, de bonificação eventual, ou se é uma comissão disfarçada. Porque se eventualmente for uma comissão disfarçada, justamente tem essa economia. A empresa ela vai argumentar, não vai querer pagar o repouso, consequentemente não paga outros direitos, como por exemplo férias, etc. Então fica muito mais barato. Então a gente sempre precisa conferir se de fato aquela terceira rúbrica de bonificação, prêmio, é de fato uma premiação e uma bonificação. Se a gente vê que fica configurado como um pagamento de comissão, tem que calcular também o repouso sobre ela, tá? Se fosse o caso, a gente somaria o R$500 mais os R$100 e aí sim faria o cálculo que nós fizemos aqui dos 25 dias dividido por 25 vezes 5 dias de descanso daquele mês. Tá bem? Somando então todos aqueles lançamentos que nós fizemos, a gente vai chegar no valor total de salário daquele vendedor, né? Se a gente somar então 1.500 mais R$500 de comissão, mais R$100 de bonificação e mais R$100 de repouso, a gente chega num pagamento total nesse mês de trabalho de R$2.200. Então, R$2.200 é o pagamento que esse vendedor vai receber, tá? Agora, vamos a algumas dúvidas, né, que podem ter surgido, né? R$2.200 é de fato o valor que eu vou receber limpo, digamos assim? Não, existem outras situações que impactam também no salário da pessoa, né? Como, por exemplo, faltas ou atrasos. Eventualmente, se o vendedor ele tiver durante esse período de 30 dias faltas ou atrasos, realmente isso impacta no recibo de salário porque vai haver o desconto do dia de falta e inclusive o descanso também do repouso semanal remunerado correspondente àquela semana em que a falta aconteceu. Então vocês vão ver que vai diminuir tanto do salário fixo quanto do repouso. Isso vai impactar nas duas rúbricas, tá? Uma outra coisa que impacta também dentro do salário do vendedor são os descontos legais. A gente sabe que todo funcionário, né, toda pessoa CLT tem os descontos de INSS, eventualmente pode ter desconto de imposto de renda, se a gente vê que ele atingiu, né, aquele limite, aquele patamar da tabela do imposto de renda, e existem também outros descontos que podem ser aplicados, por exemplo, algum tipo de participação no plano de saúde. Então existem alguns descontos que podem acontecer também dentro daquele valor que a gente falou antes, para que ele acabe reduzindo um pouco, né, mas são descontos que são permitidos
permitidos por lei. Outras dúvidas também que costumam surgir, né? Por exemplo, o repouso semanal remunerado, né? O descanso, ele é obrigatório para aquelas pessoas que recebem comissão? Como eu já falei aqui ao longo do vídeo, sim, pessoal, não é permitido que o vendedor ele receba simplesmente a comissão. Ele precisa sim também obrigatoriamente receber o descanso semanal remunerado sobre essas comissões. Então é obrigatório que conste no recibo de salário que a empresa faça o pagamento desse repouso sobre as comissões, tá bem? Uma outra pergunta também que muitas vezes surge é: a empresa ela pode modificar o meu sistema de remuneração, o meu sistema de comissão, por exemplo, alterar a maneira que a gente tinha combinado sem me avisar? Não, pessoal, nada disso. Todas as alterações precisam da concordância do funcionário a respeito da maneira de remuneração envolvendo as comissões, tá bem? E como é que eu vou saber, então, se de fato o cálculo, né, dos valores que estão no meu recibo de salário estão corretos? Pessoal, sempre o ideal é que a empresa tenha um sistema que permita essa conferência, né? Então, permita você verificar as vendas que foram feitas, os valores das vendas, quais os percentuais que se aplicam, então ter uma tabela de consulta muito clara. Então, né, caso, né, olha, no meu trabalho não existe isso, não existe um sistema, não existe esse total, sempre consultar, né, o seu superior, o pessoal do RH, o gestor, o gerente, e pedir realmente para consultar essas informações, porque, claro, eles têm essas informações, né? Se eles fizeram o cálculo, eles têm as informações que serviram de base para calcular. Então, sempre questionar e pedir para ter o acesso para fazer a conferência se realmente o cálculo está ok, porque o cálculo você já viu anteriormente como é que a gente faz, né? Então, você vai conseguir fazer esse tipo de conferência, tá? Um alerta, então, que eu quero aproveitar para fazer aqui nesse momento é que a gente vê muitas empresas de comércio pagando um repouso semanal remunerado disfarçado. O que eu quero dizer com isso? Naquele exemplo de antes, a gente viu, né, que o vendedor ele tinha direito de receber os R$500 de comissão e mais os R$100 de repouso, certo? Então, o que muitas empresas fazem? Ao invés de pagar, de fato, R$500 mais R$100, né, e totalizar, por exemplo, R$600, elas dividem o valor da comissão entre comissão e repouso. Então, vamos usar um exemplo aí hipotético. Ela poderia discriminar que o vendedor recebeu R$400 de comissão e R$100 de repouso, totalizando R$500. Às vezes, quando a gente dá uma primeira olhada rápida, a gente pensa, tá tudo bem, tá tudo ok, eu tenho repouso discriminado no recibo de salário e eu estou recebendo R$500, que de fato é a minha comissão sobre as vendas, o valor fechou. Mas isso está incorreto, pessoal, é muito importante que tenha atenção, porque o correto é receber todo o valor de comissão na rúbrica comissão. E o valor de repouso é sempre um valor a mais, um valor extra, e não um valor em que a comissão vai ficar dividida, tá? Então é muito importante ter atenção com relação a isso, porque infelizmente é um problema recorrente nas empresas de comércio, tá? A gente vê que elas dividem o valor da comissão entre a rúbrica comissão e repouso semanal remunerado para, de novo, economizar. E não é o procedimento correto. A gente já viu aqui ao longo do vídeo como é que é o cálculo do repouso semanal remunerado. Tá bem? Então fiquem em alerta com relação a isso para que esse tipo de situação não aconteça. Agora então, né, eu acredito que vocês já conseguiram entender e conseguiram calcular como é que funciona o recibo de salário de vocês e principalmente a parte de comissões e repouso. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Conseguiram acompanhar e de fato conferir se está tudo ok no seu recibo de salário? Eu espero que tudo esteja bem e sendo pago da maneira correta. Se vocês gostaram desse vídeo, então curtam, compartilhem com seus colegas, comentem aqui embaixo também o que vocês acharam e também se inscrevam aqui no nosso canal, porque a gente posta vídeos semanalmente, então ativem as notificações para receberem um aviso de quando a gente colocar um vídeo novo sempre sobre direito do trabalho, tá bem? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!